Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Caroline, sou estudante de medicina, estou no terceiro ano da faculdade e essa semana tá rolando uma coisa muito especial aqui no YouTube, que é o hashtag Carol Todo Dia. Hoje é o segundo vídeo da saga e eu vou contar pra vocês, dar dicas pra vocês pra melhorar em matemática. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô sempre respondendo como melhorar em matemática, tô sempre respondendo dúvidas de matemática e afins. Lá nos stories, porque eu tinha muita dificuldade quando era vestibulando em exatas, muita dificuldade mesmo, exatas e redação, né, pra mim era um sufoco, e eu tive que enfrentar essas dificuldades para que eu tivesse a minha tão sonhada aprovação na faculdade de medicina. Então hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês dando dicas, né, o que é necessário para que você melhore em matemática também. Primeira coisa que eu gostaria de começar o vídeo dizendo, né, gente, na verdade não é uma dica, é que você precisa entender isso pra que você melhore em matemática, tá bom? E o que que é? Esses dias eu fiz uma live lá com o Estande Gabriel, vou botar a fotinho dele aqui, que é esse daqui, e a gente conversou muito sobre como melhorar em matemática, e o Gabriel, ele disse que ele precisou entender que a dificuldade dele era numa matéria lá do ensino fundamental, tá? E aí, gente, quando a gente fala disso, é o primeiro fato da matemática, né? A matemática é uma matéria cumulativa, muito cumulativa. Então, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de matemática, eu também tinha, e no meu Instagram, as dúvidas que eu mais recebo são: Carol, tenho muita dificuldade de matemática, me ajuda, né? Eu vejo que a maioria de vocês tem dificuldade de matemática. E por quê? Porque provavelmente você tem dificuldade desde sempre, né? Você teve dificuldade nas matérias do ensino fundamental, aquelas matérias mais básicas, e aí, por matemática ser uma matéria muito cumulativa, uma coisa vai emendando na outra e essa dificuldade vai virando uma bola de neve. Por que eu tô dizendo isso? Porque é necessário, ao invés de você estudar só os assuntos mais difíceis, você precisa parar, identificar a sua dificuldade, seja honesto com você, não precisa ter vergonha. Eu fiz isso também quando eu estava estudando para o vestibular, eu não tive vergonha. Assumir onde você não é bom, onde você precisa de ajuda, assumir que você não entendeu a matéria básica do ensino fundamental, não é vergonhoso, tá bom? Você precisa assumir isso. Ok, por exemplo, eu tinha muita dificuldade na hora de fazer divisão, muita dificuldade. Então o que eu precisei fazer? Parar e estudar divisão, sem vergonha alguma. Igual, o Gabriel nessa live que a gente fez, ele comentou que ele tinha muita dificuldade em número primo, mas que ele não tinha tanto, por exemplo, um logaritmo era uma coisa que ele entendia a teoria, mas que às vezes complicava porque ele não entendia uma matéria básica. Então, por exemplo, ele citou números primos, que ele tinha dificuldade. Então, só pra vocês verem que não tem problema assumir uma fraqueza, não é vergonhoso e é muito necessário, tá? E provavelmente essa sua dificuldade, ela vem já de algum tempo. Então, a primeira dica é que você precisa entender a sua dificuldade, não ter vergonha e estudá-la, tá bom? E estudar a sua dificuldade. Você precisa parar. Carol, não sei, tenho dificuldade em equação de primeiro grau. Ok, vamos estudar. Carol, eu não sei fazer multiplicação, divisão, enfim, vamos estudar. Carol, não sei número primo, vamos estudar. Aqui no YouTube tem várias videoaulas, é só você digitar essa dificuldade. O Ferreto, ele tem uma pasta de, se não me engano, 50 videoaulas de matemática básica. Assista, vai te ajudar, procure, tá bom? Tire dúvidas com o seu professor, veja no seu livro, mas volte e dê uma atenção na matéria da matemática básica. Isso vai te ajudar. A segunda coisa é, eu sempre falo lá no Instagram a importância de fazer exercícios, mas antes você precisa entender a teoria, estudar a teoria, tá? Para que você possa ter uma base das fórmulas, para que serve X fórmula, para que serve tal coisa, enfim, para você criar essa base, sedimentar bem, para que você possa avançar para a próxima etapa, que seria fazer exercícios, que é muito importante. Aí, gente, eu quero dar uma dica pra vocês que eu tô sempre falando lá no Instagram toda hora, e isso foi uma das coisas que me ajudou muito. Foi uma dica que eu recebi de um professor lá no cursinho que eu fiz, e no dia seguinte, ele falou numa sala, no dia seguinte o cursinho inteiro tava com isso, tava fazendo o que ele falou, que é fazer um caderno de fórmulas. Como que faz um caderno de fórmulas? Gente, se eu tivesse o meu aqui, é que eu doei o meu, se eu tivesse a mostrar pra vocês, mas basicamente, eu vou pegar aqui o roteiro do vídeo, tá bom? Vou abrir a outra página dele. Como que faz um caderno de fórmula? Você vai pegar um caderno,
Se você tiver dificuldade em exatas, né, então química, física, matemática, faz pra tudo isso, né? Eu aconselho, mesmo que você não tenha tanta dificuldade, de fazer. E se você tem muita dificuldade, aí que você tem que fazer mesmo, tá bom? Então pegar um caderninho pequenininho, comprar um caderno X, um caderno de sua preferência, dividir em 3, porque aí você consegue fazer química, física e matemática, tá bom? E você vai pegar, por exemplo, a divisão de matemática, trigonometria, você vai colocar todas as fórmulas. Então essa fórmula aqui serve pra isso. É só isso que você vai fazer. Colocar o nome da matéria, né, o tema, colocar as fórmulas daquele tema. Então, essa fórmula serve pra isso, essa fórmula serve pra isso. E vai fazendo desse jeito, tá bom? Isso vai te ajudar a entender as fórmulas, a memorizar as fórmulas. E isso pode te ajudar muito na hora que você tá fazendo um exercício, na hora que você tá resolvendo alguma questão em casa, estudando, você pode consultar esse seu caderno de fórmula, não tem problema, tá bom? Na verdade, esse é o momento pra você entender. Quando você estiver fazendo simulados, provas antigas, aí você não consulta, beleza? Uma dica, se você fez e você deve fazer tudo isso que eu tô falando pra vocês nessa ordem, tá bom? Nessa ordem exata, agora é o momento de você começar a resolver exercícios, tá bom? É muito importante, gente, resolução de exercício por vários, inúmeros motivos. Vou listar alguns pra vocês. Você consegue ver a sua dificuldade bem claramente. Às vezes você acha que você entendeu super o conteúdo, chega na hora de resolver o exercício e você não sabe muito bem, tá bom? Então, pra hora de resolver o exercício, você consegue entender a sua dificuldade, você consegue dar uma revisada. Então, aquela fórmula que de repente você já não usava muito e você precisa dela, você, né, dá uma lembrada e fala, essa fórmula é importante, consigo revisar a partir disso, tá bom? Outra coisa, com esses exercícios, gente, você precisa, depois que você fizer todos esses exercícios, enfim, você precisa não só fazer, né? Fazer é importante, mas mais importante que fazer um exercício é corrigi-lo, tá? É muito. Foca em mim, foca aqui. Foca. É muito importante. Então você tem que fazer. Você precisa fazer a correção dos seus exercícios, tá? Mesmo que você tenha acertado. Vê se o raciocínio foi o mesmo. Vê a etapa daquele exercício, como é que foi, né? Coloca o exercício aqui no YouTube. Quando eu era vestibulanda, isso já faz, assim, uns 4 anos, né? 3, 4 anos. Então, eu sempre colocava o nome do exercício, enfim, aqui no YouTube, e aí tinha um professor explicando em 5 minutos a resolução daquele exercício etapa por etapa, e me ajudava muito a criar um raciocínio. E aí vai outra coisa que é de extrema importância quando a gente fala de exatas, a gente precisa criar um raciocínio. E como que cria raciocínio em exatas? Gente, treinando. E mais, treinando vários tipos de exercício. A gente costuma dizer que existem basicamente 3 a 4 tipos de exercícios, tá? O 1, que é aquele exercício básico, aquele exercício que depois de assistir só uma aula, bem rapidinho, se você der uma pincelada no conteúdo, você sabe resolver, né? Que é aquele exercício com conteúdo fácil. Depois tem o exercício nível 2, que a gente fala, do tipo 2, que ele é um exercício que ele exige um pouco mais de raciocínio, né? Aquele exercício que a gente fala, vamos sair da caixinha, né? Que é um ótimo exercício para você treinar. O exercício número 3, que é aquele que tem um raciocínio muito mais complicado, né? Então, existem esses tipos de exercício e é importante que você treine cada um deles. É muito legal fazer aqueles exercícios que a gente sabe resolver, que é mais fácil e afins, né? Quando eu era vestibulanda, um pensamento que eu tive que me levou pra frente foi entender que estudar não podia ser só prazeroso. Porque se fosse só prazeroso, se eu estudasse só aquilo que eu sabia, só aquilo mais fácil, né, que não me desse tanto trabalho, eu estaria estudando errado. Por quê? Eu precisava melhorar. E pra eu melhorar, tinha que doer um pouco, tinha que sair da caixinha, tinha que treinar muito, tinha que ser um pouco chato no início, né? Pra que o estudo seja efetivo. Eu não tô dizendo que estudar não é legal, até porque eu amo estudar. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Mas eu estou dizendo que não adianta você ficar fazendo só esse tipo de exercício nível 1, tá bom? Você não vai conseguir evoluir se você só ficar nesse exercício número 1. Principalmente se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, como eu era, tá? Você precisa sair da caixinha para que você monte um raciocínio, se desafie. Você precisa desafiar em matemática, em exatas, na sua dificuldade, combinado? E agora eu quero comentar aqui um pouco sobre o Enem, tá bom? Especialmente a matemática do Enem. Quero deixar um parênteses aqui, na quinta-feira vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre estratégias para fazer uma boa prova e eu vou comentar sim sobre o Enem, porque o Enem tem uma estratégia
bem única, né? Especialmente pelo TRI, enfim. Então, eu vou falar bastante sobre estratégia para o Enem na quinta-feira. Agora eu vou falar sobre matemática do Enem, tá bom? Matemática do Enem, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a matemática do Enem ela é muito peculiar. Ela é bem única também, né? Normalmente, quando a gente se prepara para resolver exercícios de matemática de um vestibular normal, da FUVEST, da VUNESP e por aí vai, quando a gente está se preparando para esses vestibulares mais comuns, né? A matemática a gente tem que estudar como? Aquela matemática mais difícil, resolvendo aquelas questões que você sai muito da caixinha, aquela questão que tem bastante raciocínio, que é bem densa, tem bastante fórmula, pede muita teoria, sabe? Então, esse tipo de questão é geralmente as questões que caem nesses vestibulares, que são os mais comum, né? Agora tem a matemática do Enem. Isso é importante que fique claro na sua cabeça, tá? A matemática do Enem, gente, ela geralmente cobra conteúdos mais simples. E onde que ela dificulta? No enunciado. Sempre assim, ela coloca um textão. Geralmente as questões mais difíceis do Enem são aquelas que têm um textão, enfim. Então, eu quero te instruir aqui um pouquinho sobre a matemática do Enem. Como que você vai treinar com a matemática do Enem se ela é tão peculiar? Treinando a prova antiga do Enem, treinando a prova antiga de matemática do Enem. Você precisa entender como a matemática do Enem funciona. Isso para todas as provas que você vai fazer na sua vida. Tem um vídeo aqui que eu falo, que eu vou deixar no card aqui de cima, que eu falo sobre como eu passei em medicina e eu explico um pouco sobre a importância de fazer simulados, provas antigas, tá bom? Mas aqui o que eu quero que você entenda é que a matemática do Enem ela é peculiar e que você só vai conseguir se preparar para ela se você for treinar a prova antiga do Enem, entendeu? O Enem não chega falando pra você, por exemplo, quanto que é 2 dividido por 2, entendeu? Ele não vai chegar pra você e perguntar isso. O que ele vai falar? Sei lá quem tem 2 primos, 2 amigos que tá dividindo sei lá o quê, entendeu? Ele vai contar uma história, ele não vai ser direto. Então você precisa treinar muito pro Enem, é uma prova que ela é muito de interpretação. Então você precisa treinar essa interpretação, especialmente em matemática, para que você consiga entender montar aquela fórmula que o Enem tá falando, para você conseguir entender a matemática daquela questão, entendeu? E isso você só faz fazendo questões antigas do Enem. É isso, gente, essas foram as dicas e o passo a passo, assim, essencial para que você melhore em matemática. Eu melhorei dessa forma e eu vejo que muitos colegas melhoraram dessa forma também. Tô sempre falando o quanto é importante todo esse passo a passo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui na descrição 2 grupos de links. Um é com os Enems antigos, tá bom? Tem um link que tem a primeira, a segunda aplicação, enfim, tem todos os tipos de prova, com os gabaritos, etc. E o outro link, o outro grupo de link, tem, né, um site com as matérias que mais caem no Enem, tá bom? Com a porcentagem pra vocês darem uma olhada, que isso é muito importante, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, me segue aqui no Instagram, que é esse daqui, tá? E não se esqueça que amanhã e essa semana tem vídeo todos os dias, então amanhã eu volto com um vídeo novo pra vocês. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!